Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Expectativa com votação do relatório da Previdência depois da alteração apresentada ontem pelo relator da reforma. A gente vai apresentar aqui alguns dados dessas alterações, mas havia uma previsão de votação hoje. Daqui a pouco a gente vai entender se ela vai ou não acontecer. O Ibovespa em alta, dólar em queda, tem muita influência estrangeira aqui do exterior, aqui no Ibovespa de hoje, embora ainda as questões da Previdência chamem a atenção dos investidores. Petrobras anunciou a venda da participação dela, parte da participação que ela tem na BR Distribuidora. Isso fez com que as ações de ambas as empresas subissem aqui na Bovespa. E o desemprego é o terror dos brasileiros, é o temor maior hoje numa pesquisa feita pela CNI, que mostra justamente que a perspectiva que eles têm em relação à vida modificou sensivelmente para baixo justamente pelo dado do desemprego. Bom, tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Bom, a gente sempre anuncia no começo do programa que nós estamos pelo Facebook também sendo transmitidos ao vivo. Hoje não, e o problema é do Facebook e das suas empresas, como por exemplo o Instagram e o WhatsApp, que também está tendo oscilações. Isso está acontecendo no mundo inteiro, o que nos impede, por exemplo, de fazer uma transmissão ao vivo aqui do Cenário Econômico pela página da TV Brasil no Facebook, como a gente faz diariamente. Então, lamentavelmente, hoje, por essa razão, nós não estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook. Vamos seguir então aqui pelo seu canal, pela TV Brasil. Bom, há toda uma expectativa em relação à votação do texto do relator, do parecer do relator em relação à reforma da Previdência. Essa segunda alteração que ele mostrou, depois do texto enviado pelo governo ao Congresso, que foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça, depois foi para a Comissão Especial, aí o relator Samuel Moreira apresentou primeiramente um texto, discutiu com os parlamentares, agora tem um novo texto e esperava-se que esse texto fosse à votação hoje. Bom, só para a gente relembrar quais são algumas dessas mudanças apresentadas pelo relator, vamos às telas aqui, por gentileza? Temos aqui, olha, no regime geral, que é do INSS, homens e mulheres permaneceu com 65 e 62 anos, 20 anos para homens, 15 para mulheres de contribuição de tempo mínimo. Acaba a aposentadoria só por tempo de serviço, que foi exatamente o que já foi proposto pelo governo, o relator manteve. Serviço público, idade mínima, homens 65 anos, mulheres 62 anos, ou seja, exatamente igual nesse aspecto. A contribuição é de 25 anos para ambos os sexos, de tempo de contribuição mínima. Só que tem um detalhe, pelo menos 10 anos desses 25 tem de ser obrigatoriamente como servidor público, para poder entrar nesse serviço especial de aposentadoria. Professores do setor público e privado, idade mínima para homens 60 anos e mulheres 57. 25 anos de contribuição, 10 anos pelo menos no setor público, ou seja, tem que ser funcionário do setor público há pelo menos 10 anos, e 5 especificamente no cargo de professor, atuando no cargo de professor, para poder ter esse benefício e se aposentar dessa maneira. Trabalhadores rurais, 60 anos para homens, 55 para mulheres, não era diferente da proposta anterior, 15 anos de contribuição para ambos aqui também. Policiais federais, policiais rodoviários federais, polícia legislativa e agentes penitenciários, 55 anos para homens e mulheres. Mas aí tem a contribuição de 30 anos, no mínimo. E vamos lá. Pelo menos 25 anos de efetivo exercício na carreira, em qualquer uma dessas carreiras. Já os policiais militares e bombeiros, até porque os bombeiros são policiais militares no Brasil também, as regras são das Forças Armadas, exatamente na outra lei que está sendo discutida, foi apresentada também ao Congresso, que tem uma diferenciação ali. Vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho mais. Os políticos, idade mínima de 65 anos para homens e mulheres 62, como sempre. Vamos lá. 30% para os que já estão na ativa, ou seja, foram eleitos, estão neste momento, estão acumulando mandato, enfim. 30% de pedágio no tempo de contribuição restante, ou seja, faltante. E novos eleitos, ou seja, a partir dos novos eleitos, aí não tem opção nenhuma. A regra é pelo regime geral do INSS, daquela primeira tela que nós mostramos. Os políticos voltam à superfície terrestre onde estão todos os brasileiros. Vamos seguir aqui
porque policiais, por exemplo, especificamente, não terão equiparação com as Forças Armadas. Os outros policiais, à exceção dos PMs e bombeiros que eu já fiz menção. Isso foi uma reivindicação apresentada ao relator que ele não aceitou, mas manteve um pedido que eles fizeram com relação à pensão integral por morte em serviço, mas não necessariamente ligada à atuação numa operação policial. Se eles estiverem no trânsito e morrerem, ou seja, num acidente de trânsito, numa patrulha normal, sem que houvesse ali um enfrentamento do crime, eles também passam a ter a pensão integral por morte. As professoras terão paridade, ou seja, integralidade dos salários aos 57 anos. Antes, a proposta era de 60, ou seja, amainou-se a regra para as professoras. Estados e municípios, a inclusão de estados e municípios na reforma não teve acordo até então, é toda uma preocupação. Na redução de despesas, para chegar naquele 1 trilhão, pelo menos 1 trilhão em 10 anos de economia com a reforma da Previdência, o regime geral está contribuindo com 688 bilhões, ou seja, com todas as mudanças, o setor público com 136 bilhões, a mudança na forma como o abono salarial vai ser permitido 74 bi, e combate a fraudes no BPC, que na verdade é benefício social, 33 bi. Ou seja, não é porque a pessoa está ali, se apresenta como alguém carente, com idade avançada, mas não necessariamente deveria receber. E com a arrecadação maior, tem o fim da isenção dos exportadores rurais, ou seja, de exportações de isenção previdenciária, quase 84 bilhões, e o aumento da CSL, que já estava no texto anterior, para bancos, que foi de 15% para 20%, 53 bi, vai chegar nessa economia aqui. 1 trilhão e 74 bilhões é o texto, esse novo texto do relator. A Mariana está conosco, a Mariana Jungmann está conosco em Brasília e acompanhou toda essa discussão em relação se vota ou não se vota hoje, em que condições isso pode acontecer, e nos traz informações diretamente da capital federal. Mariana, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr. Olha, por enquanto, o que a gente sabe é que está mesmo praticamente descartada a ideia de votar o texto ainda hoje, viu? Os líderes partidários estão reunidos nesse momento na casa do presidente Rodrigo Maia. O relator também está por lá, eles estão tentando fechar um acordo que propicie essa votação. De repente, a partir de amanhã de manhã, uma das coisas que está sendo cogitada é que o relator apresente mais uma vez uma complementação de voto para fazer ali ainda outros ajustes ao texto. Um dos pontos que está travando essa votação é com relação às regras de transição para policiais. Há uma parte dos parlamentares que quer ver votado um destaque que flexibiliza essas regras de transição, mas isso deixa aí um receio com relação à força que outras categorias profissionais, como professores também, ganhariam para também questionar suas regras, e aí isso poderia acabar comprometendo bastante a economia projetada para a reforma. Outro ponto também com relação à menção a estados e municípios, que ainda existe no texto, né, algumas menções a estados e municípios que ainda existem no texto do relator Samuel Moreira. A gente lembra que a participação de estados na reforma foi um dos pontos mais discutidos até agora, não se chegou a um acordo sobre isso, então a decisão foi de deixar de fora, por enquanto, na comissão especial, essa questão dos estados e municípios. Então, os parlamentares que são contra a entrada de estados e municípios na reforma querem agora ver também que todas essas menções a eles sejam retiradas do texto. Além de chegar num acordo de mérito sobre esse tipo de questão, Piotr, eles ainda precisam garantir que pelo menos a votação seja iniciada para que eles possam vencer ali aquela obstrução da oposição. Há muitos requerimentos para serem votados, todo aquele debate que sempre precede esse tipo de votação polêmica. Então a ideia é garantir que pelo menos eles consigam abrir essa votação para vencer essa fase inicial. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Bom, então só para se ter uma ideia, a discussão persiste lá no Congresso e há, claro, pressões. Era o que se esperava. Há um momento de pressão agora maior em relação ao texto que está ali pronto para ser votado. Bom, para a gente discutir, obviamente que a reforma da Previdência, até pelas razões primeiramente fiscais, mas ela tem um poder de incrementar a economia. Latif Abraão é presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, é meu convidado hoje aqui no Cenário Econômico. Sr. Latif, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Nós estamos tendo essa discussão e claro que isso mexe com a expectativa de quem vai fazer um investimento, e quanto mais o Congresso demora a decidir-se, isso demora também para qualquer um tomar uma decisão.
A associação divulgou uma pesquisa que mostra justamente um esfriamento na expectativa em relação à economia desse setor. O senhor acha que o Congresso tem noção de o quanto que uma decisão protelada deles ali interfere na economia real, na decisão de quem toma a decisão de investimento no dia a dia? Olha, Pilton, eu quero crer que sim, embora as ações não correspondam a esse interesse, talvez, em resolver essas questões. Claro que a reforma da Previdência não é a salvação da lavoura, ela não vai resolver os nossos problemas. Mas a hora que as pessoas comuns, como nós, começamos a ver que as coisas não se definem, a expectativa cai muito. E se a expectativa cai muito, o ambiente fica conturbado. Em economia, a expectativa é tudo, porque a economia é uma resposta a esta expectativa. E isso mexe tanto nessa decisão mais de curto prazo, com a de longo prazo, eu não tenho dúvida, mas mexe na decisão de curto prazo também? E outro, nós temos um problema na economia brasileira muito grave, que se agravou muito depois de 2014. E isso não só vem piorando até aqui. Então isso afeta o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Precisamos retomar uma agenda diferente dessa que está colocada. Nós estamos discutindo a questão da reforma da Previdência, já vão para aí 8 meses praticamente, se tudo der certo e ela ainda for aprovada. E a agenda alternativa para voltarmos à produtividade? Nós precisamos vender nossos produtos. Nós precisamos dar emprego para a economia. São 13 milhões de desempregados. Então, a preocupação que aponta uma pesquisa dessa, um levantamento desse, muito bem feito pela DVB e pela FIP, que é uma entidade bastante séria neste sentido, a DVB tem 63 anos de atuação, conseguimos captar esta expectativa de pessoas mais simples, de pessoas que estão na lida, que no dia a dia tem que vender o seu produto para levar o leite para casa. Então, o que a gente está vendo houve em 2018 uma expectativa pequena com relação à melhora da economia. Quando foi se aproximando da eleição, a expectativa subiu, a eleição aconteceu, então a pesquisa referente ao último trimestre do ano de 2018 refletiu 80% de uma expectativa positiva. Começou o ano, essa expectativa vem caindo. Nós vamos apresentar o segundo trimestre daqui uns 15, 20 dias, mais ou menos, e nós vamos já está se mostrando o cenário, uma queda maior ainda, e o pessimismo aumentando. Nós tínhamos, na última pesquisa de 2018, 3,5% de pessimistas. Hoje são 19, 20, quer dizer, é um número... De pessimistas? De pessimistas. Entendi. De pessimistas, que não acreditam que vai haver uma melhora na economia. Agora, é preciso não só que o Congresso entenda, eu acho que precisa também o governo entender. O senhor tem visto as medidas microeconômicas que têm sido anunciadas pelo governo? Essa é a agenda alternativa? Esta é uma parte da agenda alternativa. Ele vai colocando dinheiro na economia para que a economia, através do crédito, etc., possa caminhar. Não precisamos falar em subsídio daquele ou desse setor. Nós temos que falar em dar um ambiente saudável para a economia fluir. Então, estas medidas microeconômicas que foram apontadas pelo... Aliás, o ministro Paulo Guedes tem um projeto dentro a reforma tributária, desburocratização, essas medidas microeconômicas de liberação de recursos. Isso tem que acontecer, porque não é só a reforma da Previdência, não vivemos só disso. Nós temos que vencer. A reforma da Previdência é bom para dizer para quem os grandes investidores, claro, dizerem para eles assim, olha, nós somos um país bem organizado, cuidamos do nosso endividamento público, venham para cá. Mas das medidas, com relação a essas medidas microeconômicas, acho que não precisam passar por votações gigantes no Congresso. Claro, nós estamos falando de uma reforma constitucional, aí, obviamente, eu preciso dos 3/5 na Câmara, no Senado e tudo mais. Além dessas de liberação de crédito, o ministro da Economia chegou a falar em redução do valor obrigatório que os bancos têm que deixar no Banco Central, do compulsório, e injeção de mais de 100 bilhões este ano.
Mas o senhor acha que é só uma medida do governo ou o setor privado, como por exemplo, mesmo os bancos públicos, precisam entender que não adianta ter uma liberação de compulsório se ele não baixar os juros? Porque eu vejo uma série de coisas acontecendo e os bancos não participam desse movimento de melhora da economia. Piotr, é evidente. Os empresários, nós, estamos parados. Nós temos que nos movimentar. E os bancos, principalmente, estão assistindo. Porque são os grandes espectadores, os lucros dos balanços desses bancos são maravilhosos. Não que não devesse ter, mas eles precisam participar. A gente fica cobrando do Congresso, fica cobrando do governo, e os empresários se colocam numa posição de assistir o que vai acontecer. Não, eu acho que a economia é feita por todos esses agentes, o público e também o privado. Então, eu acho, quais são as medidas? Criação de emprego, está na mão do setor privado. Ah, mas o cenário da reforma trabalhista não ficou definido. Nada. Vamos investir, vamos pegar um pouco do nosso dinheiro ou aquilo que nós temos de economia e vamos colocar na produção. Vamos fazer mais quartos nos hotéis, vamos fazer coisas mais simples, vamos comprar mais carros para poder movimentar a economia, que é uma economia diferente, né? Desburocratização. Desburocratização. Isso é uma medida que o governo pode tomar unilateralmente, diga-se de passagem. Isso, porque essa depende do governo. O setor privado pode fazer muito pouco, porque ele depende da fiscalização do governo. Então, o governo deveria trabalhar para incrementar o empreendedorismo e não para dificultar. Ser um empreendedor no Brasil, aliás, o próprio presidente disse isso, é uma fria. Que país é esse? Nós somos um país capitalista onde o empreendedor é tido como aquele que atrapalha o jogo. Aí eu volto, claro que o Congresso é uma coisa, tem uma mistura gigantesca, aí eu volto à minha primeira pergunta, com um adendo. Dá para pressionar o Congresso mais para entender o tempo da economia, que o tempo da política é muito lento para o tempo da economia brasileira, que requer mais pressa ainda? Nós estamos, bom, naquilo que me compete, por exemplo, da minha associação, nós temos feito isso diligentemente. Inclusive, o relator da reforma da Previdência tem esse entendimento da pressa, da urgência, Samuel Moreira, deputado Sim. Samuel Moreira. Mas os interesses corporativos, eles atrapalham. Então, nós precisamos pressionar, sim, pressionar cada deputado e cada senador, você não tem a menor dúvida disso. E os bancos precisam querer, os industriais que hoje estão muito debilitados precisam querer, o agronegócio precisa querer. A economia mundial tem dado alguns sinais muito positivos. Esse último acordo é um acordo que nós devíamos estar discutindo como nos beneficiar dele. Claro. Não é? E estamos aí discutindo a reforma da Previdência e esbarrando nos interesses corporativos. Com os interesses corporativos dominando nesse momento o debate da reforma. Você apresentou aqui. Doutor Latif Abrão, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. A gente acompanha e a gente fica feliz com esse tipo de postura sua, que de resto há muito tempo está aí na lida. Muito obrigado, doutor Latif. Bom, só um instante, eu preciso só uma informação, porque a Petrobras hoje decidiu claramente vender parte da participação que ela tem na BR Distribuidora. Isso, claro, mexeu com os papéis das duas empresas aqui na Bolsa, tanto da BR Distribuidora quanto a própria Petrobras. O Maurício de Almeida está conosco no Rio e tem informações sobre esse assunto. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, hoje a Petrobras deu mais um passo no seu plano de se desfazer de ativos e, com isso, reduzir a dívida da companhia, que é uma das maiores do mundo. No último levantamento, realizado em maio, a companhia disse que está devendo algo em torno de 372 bilhões de reais. Hoje, a Petrobras anunciou que vai vender ações da BR Distribuidora. Era um anúncio muito esperado pelo mercado, já que a BR Distribuidora, ela controla cerca de 8 mil postos de combustíveis em todo o Brasil. Desde maio, o Conselho de Administração da Petrobras já tinha autorizado a venda de um lote de ações da BR Distribuidora. Quando essa venda for concretizada, a Petrobras vai deixar de ter o controle acionário da companhia, ou seja, vai ficar com menos de 50% das ações da Petrobras, ou seja, vai deixar de controlar a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, a Petrobras, pretende vender
pelo menos um lote com 25% das ações, no mínimo de 25% e no máximo de 33,75%. Atualmente, a Petrobras detém 71% das ações da BR Distribuidora. Se for realizada a venda mínima, vai ficar com 46% das ações. E se vender o lote no volume máximo, ficaria com apenas 37,25% das ações da BR Distribuidora. Cálculos feitos pelo mercado acreditam que a Petrobras pode lucrar com a venda dessas ações algo em torno de 9.280 milhões de reais. Agora vamos ao cronograma das vendas das ações da BR Distribuidora. A Petrobras diz que vai precificar, colocar o preço nas ações dos lotes das ações da BR Distribuidora no dia 23 de julho e pretende concluir toda a negociação até o dia 28 de agosto, vendendo todas as ações que foram autorizadas pelo Conselho de Administração da companhia. Mas é bom lembrar que todo esse processo ainda está sendo analisado pela CVM, a Companhia de Valores Mobiliários, que vai decidir se pode ou não a Petrobras colocar à venda essas ações da BR Distribuidora. A Petrobras também voltou a afirmar que até o fim do ano pretende vender 8 das 13 refinarias que possui e com isso arrecadar mais 15 bilhões de dólares. Mas ainda vai faltar muito para conseguir equilibrar a dívida, já que, como eu falei, ela está em cerca de 372 bilhões de reais. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, fruto de más gestões em administrações anteriores da empresa. Vamos lá. A Petrobras subiu hoje com esse anúncio, 1,16% de alta e também a BR Distribuidora com 1,69%, embora haja necessidade de prévia autorização da CVM. Portanto, a Petrobras já fez esse pedido, essa consulta à Comissão de Valores Mobiliários para poder fazer uma oferta secundária de ações na venda dessa participação dela na BR Distribuidora. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu volto com mais informações do mercado financeiro aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, a gente fala com muita frequência aqui sobre o drama do desemprego. Uma pesquisa da CNI mostra que os brasileiros estão exatamente preocupados com esse tema. A Vanessa Casalino conversa conosco em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é possível medir o medo que as pessoas têm do desemprego e também a satisfação delas com a vida. Isso interessa para a economia e é feito em uma pesquisa trimestral da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Então, vamos aos números. Em junho, o medo do desemprego aumentou e a satisfação com a vida diminuiu. No caso do desemprego, a alta foi de 2 pontos em relação a abril e chegou a 59 pontos. O indicador está bem acima da média histórica, que é de quase 50. Apesar disso, está 8 pontos menor que o de junho do ano passado. Isso porque, segundo a CNI, a situação está um pouco melhor do que há um ano. Mas ainda assim há uma certa frustração com o mercado de trabalho por conta do fraco desempenho da economia. É o reflexo daquela situação em que a pessoa sai para procurar emprego e não encontra. Ainda de acordo com o levantamento, o medo é maior entre os que têm mais de 45 anos, houve um aumento de 7 pontos em relação a abril, e entre os que têm menor grau de instrução, um crescimento de 6 pontos. Esse medo atinge mais o nordeste do país e menos a região sul, onde está abaixo da média nacional. Com tudo isso, claro, outro índice, o de satisfação com a vida, diminuiu. Caiu em meio ponto em relação a abril e ficou em 67 pontos. Está abaixo da média histórica, que é de pouco mais de 69 pontos. Também neste caso, está 2,6 pontos acima do registrado em junho do ano passado. E essa medição toda é importante também para a economia, como eu disse, porque sinaliza a tendência do consumo das famílias. Quem tem medo de perder o emprego tem menos confiança e, em geral, reduz os gastos. Com menos consumo, a produção não tem por que se expandir. E, com isso, as dificuldades de recuperação da economia continuam. Piotr. O que a pesquisa mostra claramente o quanto que é dramático esse tema. Vamos dar uma olhadinha só no Ibovespa, hoje com alta de 1,43%, a máxima de 102.176, 102.043 pontos, ou seja, muito próximo da máxima hoje. Aqui tem muito do exterior. Na visão do mercado, dos investidores, o mercado americano, o Banco Central americano deve reduzir os juros ainda este ano, o que faria com que recursos do mercado americano viessem para mercados emergentes como o nosso, como o brasileiro. Vale caiu 0,19, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú subiram, a Petrobras a gente já mostrou que teve uma alta hoje.
Por final aqui, o dólar comercial com uma queda de 0,74% a R$ 3,82, também com muita pressão do exterior, dessa possibilidade de recursos virem para o Brasil, que um investidor estrangeiro, quando coloca dinheiro no Brasil para investir em bolsa, por exemplo, ele tem que pôr dinheiro, põe dólar aqui, tem que comprar real. Se eu coloco mais dólar no mercado, claro que mexe com a cotação, o investidor de dólar percebe isso. A máxima foi a 3,87, a mínima 3,81, fechou muito próximo da mínima hoje, são os números do mercado financeiro. Bom, para encerrar o programa hoje, eu vou pedir a gentileza de vocês compreenderem esse dia. Eu fiquei ausente na segunda e na terça, a razão foi porque minha mãe faleceu e aí, obviamente, eu estava nesse momento mais difícil da vida. Mas eu quero só contar a vocês que o porquê dessa ausência. A minha mãe talvez fosse a minha maior espectadora desde o começo. Ela assistia todo dia o programa, participava do programa, me enviava o WhatsApp depois do programa. Arrastava meu pai para ver todo dia, porque sabe como é que é pai, né? Se está tudo bem, está tudo bem. Mãe não, tem que estar tudo bem e tem que estar lá todo dia presente, né? E os meus filhos passaram as últimas férias na casa dela e disseram assim para mim: pai, a avó dá boa noite para você, a avó manda beijo no final do programa, ela conversa com a televisão quando você está terminando o programa. E por isso mesmo eu preciso hoje terminar o programa com a licença de vocês, dos meus colegas aqui da TV Brasil, da direção da TV Brasil, e dizer que o cenário econômico termina aqui. Muito obrigado, mãe, pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite, durma bem. Para todos os outros, amanhã às 6 da tarde a gente está de volta, a vida continua. Até lá.